Em uma cena final regada num caos absoluto, a campanha do DaVinci Culture entrega muita coisa pra você. Sabe aquela situação que o jogador não sabe o que fazer, precisa decidir entre uma escolha ruim e outra pior ainda? Imagina isso no meio de um caos onde a galera tá morrendo, pessoas do grupo e da cidade. Essa é uma das cenas na campanha do DaVinci Culture. Olá pessoal, Tio Gruntar aqui na área, trazendo pra você acompanhar no canal mais de 30 anos de experiência jogando RPG. E no vídeo de hoje, nós vamos ver mais um resumo, um teaser da campanha do DaVinci Culture. A gente analisou nos episódios anteriores a fase online, e a gente vai entrar na fase presencial da campanha. Episódios 6, 7 e 8, que eles já estão na mesa com um mapinha, um cara a cara com o outro, pra poder jogar. Eu vou fazer uma espécie de resumo e apresentação da campanha pra vocês. Essa campanha da galera que eu conheço, eles são muito gente boas. Eu fiz o primeiro episódio dessa série apresentando os personagens e todo o world building que ela tem em volta, e eu vou focar hoje nesses episódios 6, 7 e 8 que eles estão partindo para a campanha presencial, eles estão jogando na mesa, no estúdio. O jogo começa com a festa de aniversário do filho de Tormund, o anão do grupo, o clérigo. Eles vêm falando dessa festa a campanha inteira, e eu sempre achei maneiro pro background dos jogadores quando eles conseguem trazer essas coisas para dentro da campanha, para dentro do jogo. Para esse grupo é um momento de descontração interessante, porque eles passaram por uns perrengues sinistros e acho que é bom ter os jogadores aí mais de boa em alguns momentos. E é aquela comédia, né? Porque a grande atração da festa, a barda do grupo, falha miseravelmente nas primeiras rolagens de dados. E é logo no início do estúdio, seu primeiro teste de performance, os primeiros dados do estúdio não foram nada animadores para eles. Isso não tem consequência séria para a história, mas coloca o medo no coração do jogador, o azar do estúdio, dos dados. Sejam bem-vindos a meu mundo. Teve uma situação que eu sempre fico tenso, a interação entre os jogadores, um deles roubou o outro. Se você assistiu o primeiro vídeo, você deve até imaginar quem é, o Cloth Malandro. É sempre uma situação delicada, que exige muita maturidade dos jogadores, principalmente do cara que foi roubado. Eu, como mestre, não gosto muito de deixar essas coisas. Aconteceu ali, passou batido, ninguém tretou, tá tudo bem. Teve uma situação de jogo que o mestre introduziu de uma maneira muito legal, eu achei. É costume nessa campanha, isso que o Peterson faz. Ao invés de contar o grupo sobre algum assunto relevante, ele coloca uma pequena cena fazendo o gancho que ele está interessado. Nesse caso, o evento é um eclipse que tá por vir. Quase que um foreshadow que ele vai fazendo. Então a gente já sabe que lá na frente vai ter um eclipse e provavelmente isso vai ferrar o grupo, é para isso que serve essas situações. Outra coisa que o mestre introduziu numa espécie de uma side quest, o que também é constante nessa campanha. Tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, várias cenas separadas, os jogadores eles se separam bastante, o grupo de vez em quando joga de maneira individual. Essa é uma das grandes diferenças do meu estilo de jogo, porque eu gosto de estar sempre com o grupo juntinho, mas tem rodado bem e funciona muito tranquilo para eles. A sidequest que eu tava falando é em relação aos gatos. Em duas cenas separadas eles viram gatos mortos, com a peculiaridade que eles não tinham sangue, estavam secos. Na minha mente de mestre eu já bolei um motivo, pensei que fosse um vampiro, de repente um meio bondoso que não quer atacar pessoas, estava matando animais. Eu pensei num negócio desse, só que acabou que não foi isso. Foi uma outra treta que também introduziu outra parada do background da história dos jogadores. E rendeu uma confusão danada na história, ligando alguns pontos que estavam soltos. Envolveu ali o irmão desaparecido do taverneiro, um bardo meio suspeito, meio esquisito que tá aprontando na taverna. E aí aquilo, né? Só com os jogadores intervindo para realmente solucionar. E como o grupo tá engajado, foi fácil. A galera abraçou a sidequest, entraram nos esgotos para seguir as pistas que eles tinham encontrado antes, e aí foi legal de ver o grid na região que eles estavam. É o poder do RPG presencial. Eu achei maneiro o mapa que eles utilizaram, e me lembrou inclusive os mapas que tem para vender lá no mercado RPG. Eles são nossa loja parceira para acessórios de RPG, além de miniaturas, um monte de dados com preço especial e outros vários produtos. Eles têm esses grids de mapa de batalha. Tem uns temáticos, tem uns modulares com as pecinhas que você vai encaixando para fazer a sua própria dungeon, vários tipos. É uma imersão danada, muito maneiro esse material que o mercado RPG tem.
Mas voltando aqui pro jogo, os personagens vão até o covil das criaturas e depois de um combate ferrenho conseguem derrotar os seus inimigos e investigar ali os espólios. E aí, mais uma pista. Segura a onda, meu amigo, porque tem isso o tempo todo nessa campanha e essa pode ser uma possível nova missão relacionada à história das Tabaxes, das irmãs, porque eles encontram um nome, Tatiana Vix, desse clã Avix, que é um clã que matou a família das duas irmãs Tabaxes. Depois eles explicam que eles eram da mesma ilha e tudo mais, só que essa era uma galera que era muito gananciosa. E aí eu ia dizer que nesse ponto o grupo tinha dois principais caminhos para poder percorrer. Mas logo isso muda de percepção, porque o primo da Dália, teve esse foreshadow lá atrás com a carta, chega no forte e apresenta mais um problema. O vilarejo de onde eles vieram está sendo atacado por uma espécie de uma criatura sinistra. O bicho é imortal, muito resistente, já mataram ele várias vezes e ela continua voltando. E aí eu fico sem saber o que é quest principal, o que é side quest, o que é background, que tem tanta treta. Eu nem falei do Cloth, a antiga guilda dos ladinos que ele fazia parte, tá de volta. É até um ponto que o Cloth, né, o jogador, eu não sei se é porque ele tá saindo da campanha, se ele vai dar um tempo, ou se isso tudo foi planejado, mas ele dá uma removida, ele sai, foi planejar com essa antiga guilda de ladinos o que eles iam fazer contra seu atual mentor, aquele mago sinistrão, o Xerxas. E aí no meio de todas essas paradas para eles poderem fazer, parece que o grupo consegue um foco, eles resolvem ajudar o vilarejo da Dália, deixando a viagem até o Monte Elisdim e a investigação do Dracdonum e seu culto para depois. Nesse meio tempo eles fazem compras, uns equipamentos mundanos, mas também alguns itens mágicos, eles buscam por esses itens mágicos, poção e encantamento de armas. E durante todo esse tempo, os jogadores vão fazendo um bom roleplay, vão pegando aquela lore do mundo. Eu já falei o quão é bem construído o world building da campanha. Tem um monte de história e detalhes da cidade, dos NPCs. E depois de toda essa preparação, os jogadores partem em viagem, onde temos uma nova treta. E claramente o Peterson tá de olho nas minhas campanhas. Esse mestre aí tá vendo meus jogos. Porque adivinha quem é alvo dessa emboscada, com armadilhas e tudo mais? Isso mesmo, os coitados dos cavalos, que vão sofrendo aqui em todos os RPGs, filmes e histórias desse mundo. É o combate com um grupo misturado de goblinoides. Eu tive a impressão quando estava assistindo que ele foi colocado ali para representar mais do que um simples encontro na viagem, já que o mestre introduz e diz que tem um acampamento dessas criaturas próximas, que nunca foram tão agressivas assim, que talvez eles tivessem algo a ver com o monstro principal, para que eles estão indo lá para resolver o problema do vilarejo, mas isso acaba ficando meio de lado depois, pelo menos eu não vi uma continuação desse quesito dos goblinoides. Só sei que ao chegar no vilarejo começa a ter uma conversa esquisita de que o problema era a falta de fé das pessoas, que eles não estavam rezando o suficiente. E aí eu, como mestre, de novo já fico desconfiado. Quando começa esse papinho assim de falta de fé, cara, só sei que o mestre introduz mais um deus importante pro mundo. Isso vem naturalmente por conta do clérigo que tá na cidade. Esse deus se chama Lorum. Ele preza por honra, justiça e ordem. Inclusive o Tormund conhece esse deus. Eu gosto muito como essa lore, essa história do mundo é colocada na campanha. Ele vai sendo devagar, ele não despeja isso na cabeça dos jogadores. Outros NPCs também vão sendo apresentados. Tem bastante rixa e confusão representada pelo xerife, que está preocupado com tudo que está acontecendo, e o principal fazendeiro do lugar, que se mostra muito satisfeito. Parece que a região se tornou muito próspera, mesmo com o ataque dessa criatura e algumas pessoas morrendo. Esse fazendeiro tá felizão, e várias pessoas da cidade parecem se comportar assim também. Eu achei muito maneiro o mestre colocar essa rivalidade, essa diversidade de pensamentos dentro da cidade, dá a impressão de um mundo vivo, onde as pessoas pensam muito diferente uma das outras, né? Algumas estão satisfeitas, outros estão muito chateados. Isso dá um conflito, porque pessoas que teoricamente deveriam estar do mesmo lado estão meio que uma contra as outras. Deixa os jogadores cheios de ideias, desconfiada do clérigo, desconfiada do fazendeiro, desconfiada das pessoas. E é nesse momento da campanha que entra um novo personagem. O Eric, você tá vendo aí na tela, ele vem com o seu bugbear guerreiro, o Zuzu, um apelido carinhoso. Ele chega e é introduzido no meio de uma treta, explica um pouquinho da história dele. Ele é um cara que vive fazendo apostas compulsivamente, e isso já liga o personagem no jogo, na campanha, porque a aposta que ele tá metido é matar a criatura que tá atormentando o vilarejo, e ele já vem fugindo desse bicho, desse monstro, e o primeiro foreshadow dessa criatura é apresentado.
apresentado. É um tipo de monstro feio, relacionado com a natureza, cheio de tentáculos. E eu falei que é um foreshadow, mas não é nem tão foreshadow assim. A criatura aparece, eles têm a treta e eles conseguem, entre aspas, derrotar a criatura, porque como a gente falou anteriormente, ela é meio que imortal. Então o mestre pode colocar ela ali sem muito problema. Ele falou disso antes. A criatura é simplesmente sugada para a natureza e a gente tem a impressão de que ela tá lá ainda ativa, que ela vai voltar para continuar atormentando os jogadores. Graças à ajuda do Zuzu, eles buscam o paradeiro desse monstro, eles sabem mais ou menos onde ela tá e eles chegam no local da floresta que tem uma espécie de um altar. E durante todo esse tempo, já que o monstro é imortal, eu fiquei pensando como que o mestre vai fazer, como que ele vai dar a informação de como realmente eliminar esse monstro. Porque no RPG é assim, né? Você tá numa situação que você não sabe direito o que fazer, essa situação precisa ser resolvida. O que acaba acontecendo é um combate tenso, meio pegado, tem muito dano pra cima dos jogadores. Fica a ideia de que sem solucionar esse mistério vai ser impossível pro grupo realmente lutar e realmente vencer. E nessa de solucionar o mistério, os jogadores acabam voltando pra vila e aí, amigo, surge um caos gigantesco que eu tinha comentado na introdução do vídeo. Uma cena muito carregada. O problema é que essa treta da criatura atacando a cidade, ela envolve muita coisa. Tem o clérigo esquisito, que doutrinou aí os aldeões da cidade, que estão meio que do lado dele, contra os jogadores. E é uma situação que não tem fácil escolha, não tem fácil solução. Fica na mão dos jogadores para tentar botar um pouquinho de ordem nesse caos todo. Só que dependendo do ponto de vista, alguns jogadores botaram mais caos ainda, jogaram álcool na fogueira. Só que eu sei que eles precisaram fazer umas escolhas muito difíceis. Sabe aquela situação que não tem um caminho bom? Tudo é ruim? Talvez os jogadores consigam encontrar um que é menos pior. Eu achei uma cena muito maneira. Confesso que eu não quero dar aqui muito spoiler nesse resumo, é um resumo sem spoiler, mas eu recomendo bastante assistir essa cena final do vilarejo sendo atacado e a treta com o clérigo, tudo que acontece ali no final do episódio 8. É realmente uma cena pesada que ninguém fica feliz e contente e deve forjar bastante do que os jogadores vão ter daqui pra frente na campanha. E pra culminar e fechar esse episódio super carregado, teve ainda uma revelação importante sobre a família, a história da Dália. E todo aquele lance do cabelo azul dela, que ela pode ser uma herdeira de nobres. Todo esse negócio de ter pais camponeses já dá pra sentir que tem algo esquisito por aí. Só que a gente só vai saber realmente quem é Dália e qual é o passado dela mais pra frente na campanha. Minha única reclamação aí do jogo foi que eu fiquei com uma sensação meio esquisita em relação à velocidade que tudo se resolveu. Não sei se eles estavam com o tempo já meio apertado, mas eu tive a impressão que em certo ponto as coisas se resolveram de maneira meio acelerada. Eu queria saber um pouco mais da treta com o clérigo, com os cidadãos. Os jogadores tiveram que sair correndo da cidade. O espírito, a criatura sinistrona no meio da floresta. Queria saber um pouco mais. Eu não sei se isso vai voltar lá na frente da campanha. Talvez sim. Eu voltaria com isso lá na frente da campanha, porque eu acho que ficou muito ponta solta. E é um lugar importante para um dos personagens. A família de um dos personagens está ali. Então, eu acho que ainda tem pano pra manga pra resolver nesse lugar, nessa floresta, nesse vilarejo. E o grupo acaba voltando pra cidade principal, pra Dermas, onde eles encontram mais problemas. Eles pagam por não terem seguido nessa missão principal, que é perseguir o tal do inimigo lá, o Drakdonum e o seu culto, que ele apronta de novo. Faz com que os clérigos da deusa do conhecimento fiquem completamente malucos e saiam detonando tudo e todos. E é com essa forçada, com esse gancho, que o Peterson encerra o episódio 8 e leva junto o vídeo desse resumo. Eu queria saber aí, quem é que deu uma acompanhada lá no canal do The20 Culture, se curtiu o jogo, se assistiu um pouquinho da campanha. Deixa aqui no comentário pra eu saber como é que vocês estão em relação a isso, se vocês estão curtindo esse tipo de vídeo, se vale a pena a gente continuar. E eu aproveito pra emendar dizendo que eu também tenho um resumo do Critical Role. De repente você chegou no canal agora, você nunca viu, mas eu vou deixar aqui do lado resumo, resenha e review do Critical Role, a mesa mais famosa de D&D do mundo. Lá eu faço inicialmente episódio por episódio, eu até dei uma parada, mas eu quero continuar a fazer, retomar a pegada do Critical Role. Então clica aqui para você poder acompanhar, assistir e dar uma conferida com a gente. Vou dando um tchau e agradecendo a sua moral. Valeu de coração, tamo junto, vejo vocês no próximo vídeo ou aqui do lado. Até mais, abraço!